Dr. Oscar Ramchapano, trazendo agora lá pelo Mestre Gin, né, as últimas informações da política, STF, governo federal, Lula, ministros, tudo aqui você acompanha a partir de agora, né? Várias notícias de utilidade pública vindo pelo Mestre Dinho, que está fazendo um grande trabalho. Nós agradecemos a todos vocês, pedimos vocês para se inscrever, curtir, ativar o sininho e fazer as doações pelo Pix. Tá aqui embaixo na caixinha, na descrição. A gente está fazendo um montante para mandar para o Dr. Oscar Ramchapano. Quem não estiver conseguindo mandar o Pix para ele, pode enviar para mim, mas fala no comentário quanto que vocês estão enviando para mim, para ele saber quanto que é, e eu também. Aí eu envio depois para ele. Tá certo? Então vamos lá para mais uma live com o Dr. Oscar Ramchapano. Espero que vocês gostem. É a carta aberta, hein? Luiz Oscar Ramchapano. Hoje, 9 de outubro do ano de 2025. Agora, precisamente, 23 horas e 38 minutos. Vamos lá, Luiz Oscar Ramchapano. Bom, é um prazer estar falando com o senhor, patriota brasileiro, teólogo musical, uma alma maravilhosa, um ser humano extraordinário, que eu admiro. Vamos então às perspectivas que vão começar na 0 hora do dia 10/10 de 2025. Já saiu o mandato de prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. O mandato de prisão pela DEA, porque ele mexeu com drogas. Ele sempre confessou. Ele falou para um produtor de cinema americano que foi fazer uma entrevista com ele, que ele estava sendo acusado de tráfico internacional. Ele ia fazer a vida, né? A vida dele. E ele falou que sim, que ia fazer, que ia projetar a vida dele. Mas, claro, para tudo isso você tem que ter provas. Você não pode sair por aí acusando ninguém de tamanha situação, né? Então, de fato, ato e circunstância. Ele transportou drogas como todo mundo começa. Ele virou mula do narcotráfico. Ele carregava malas de cocaína. Ele chamava a Fafá de Belém, chamava todos os convidados a viajar com ele, e das malas ele inseria a famosa espinha de peixe, a cocaína mais pura da Colômbia, feita com éter de alta pureza, e colocou em várias malas. E todos eles, essa droga, lógico, ele não pagou. Ele tomou de um carregamento do senhor Faru, a máfia albanesa. A máfia albanesa, ela tem por costume fechar a produção de 500 mil toneladas de cocaína. Então, ele, para ter 500 mil toneladas de cocaína, ele compra a produção da Colômbia, da Bolívia, do Peru, da Venezuela, do Equador. Quem tiver cocaína de alta pureza, ele está comprando. E ele embarca nos navios petroleiros do Banco of America, o Banco Americano. E quem é o patrocinador deste evento, ou seja, paga o frete, capitalistas que fazem um pool, ou seja, uma sociedade que cada um entra com o capital que possui e depois repartem os lucros. Mas eles colocam os seus candidatos, né? Eles têm candidatos. Aí eles fornecem
tem que fornecer sempre dinheiro, dinheiro, dinheiro para poder se eleger, para ter representatividade. É como é feito nas eleições, você precisa de 50 mil votos. Onde eu vou conseguir 50 mil votos? Então você vai nas comunidades e você fala para o encarregado da assistência social, o representante da comunidade, que você vai pagar R$ 1.000 por cada voto. Certamente que o, o administrador daquela comunidade não vai pagar R$ 1.000 para o cidadão lá, que ele sabe que o sujeito lá aceita qualquer coisa, aceita por um óculos de grau, aceita por cimento, aceita por cesta básica, aceita por qualquer tipo de necessidade que eles estejam passando. E aí o sujeito faz a fila, vem os ônibus, né? Os ônibus regionais, lotação, e levam eles até o posto de votação. Leva e traz. Então, quando eles acabam de votar, eles recebem o pagamento. Não é? Quando chega de onde eles saíram, recebem um sanduíche de os funcionários públicos, porque cada funcionário público ele tem a sua repartição. A repartição tem 1.200 pessoas. Então, eu chego para o meu funcionário e digo, todo mundo vai votar em fulano. Daí. Eu vou pagar. Quanto você vai pagar? Eu vou pagar R$ 10.000. Porque, claro, o sujeito com R$ 10.000, que ele tem a repartição, ele vai angariar o voto da família dele, mas também todas as pessoas que dependam do trabalho dele como serviçal público. O sujeito vai lá na repartição, olha, eu estou precisando que você veja o asfalto para a minha rua, a iluminação, a coleta de lixo. Tá bom, mas você vai votar no meu candidato? Vou. Pô, então tu vai ganhar um dinheirinho. Oh, que legal, vou ganhar um dinheirinho. E o que eu tenho que fazer? Você vai votar, eu venho te buscar, a tal dia, você pega o ônibus e vai. Então, tudo isso ia bem, muito bem, até que começaram a dar o calote. Ou seja, o sujeito que vendeu a cocaína e repartiu o bolo, o dinheiro, ele chegou e disse, eu não vou dar nada para essa população, eu vou ficar com tudo, e eu digo que calma, companheiro, que o dinheiro vai vir, que a gente vai dar picanha, vamos dar cerveja, vamos dar futebol, vamos dar escola de samba, vamos patrocinar a escola de samba, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e muita promessa e pouca grana. E você vê os caras comprando mansões nos Estados Unidos. Até o próprio ex-vice-presidente do Bolsonaro, que todo mundo ficou anoradado, né? Espantado. Ele comprou um terreno enorme nos Estados Unidos, não para fazer a casa dele, e sim para fazer várias kitnets, né? Aquelas coisas, né? E aí a Lei Magnífica pegou ele, o Mourão. Então o Mourão caiu em desgraça. E claro, também aconteceu com as Forças Armadas aqui no Brasil. Eles falaram, olha, nós temos a maioria dos pracinhas, a maioria do Exército, a Marinha Aeronáutica, eles todos são comunistas, são do PT. Aí foi perguntar, você é comunista? Não, não sou, não. Não é não. E você votaria no comunista se a gente chegasse a um acordo? Claro, imagina, qual seria o acordo?
você ia receber uma bolada, uma graninha. Aí ele, tá bom, tudo bem. Mas também não repassaram o dinheiro. E claro, todos eles se juntaram e edificaram no mesmo terreno prédios de 25 andares, e que cada andar é um apartamento de 6 suítes. Dois por andar, 6 suítes. Um dá para o sul, outro dá para o norte, né? Vista indevassável, ou seja, eles têm o plano, e todos eles estão morando lá, entendeu? Mas o que custou isso? Custou que quem se elegeu entrou para fazer negócio. E qual é o negócio? Vamos pensar nos mais desfavorecidos do povo, aqueles que nós defendemos e que temos legitimidade, porque eles nos conhecem. Nós sempre fomos candidatos deles, sempre fomos os mesmos. Só que de um tempo para cá, a gente não honrou com os pagamentos. Mas a gente colocou todos os seus líderes muito bem, ou seja, o sujeito que morava na periferia, morava nas favelas, ele desceu para o asfalto, comprou um apartamento, depois comprou uma empresa. O seu povo, que sempre o seguiu, viveu de ilusão. O máximo que eles fizeram foi, para cada reclamante, né, eles compravam carros. Então você vê os caras com 4x4. O sujeito comprava 70, 80 carros em leilão, entendeu? Distribuía pela sua área política, tudo da mesma cor, tudo padronizado, né? Então, tudo isso com vastas provas. E esse modus operandi, ele foi se estabelecendo em 27 estados. A custa do sujeito se corromper cada vez mais. Então o sujeito passou a ser mula, a ser transportador de drogas. Então o Lula, quando ele viaja, ele sempre faz escala em países onde a lei das drogas é mais branda. Portugal, Espanha. Então, quando os navios da FAB chegam lá, eles descarregam as drogas. E aí procedem a alugar automóveis com bandeira diplomática, e como a Europa é toda pertinho, eles vão de um estado para outro distribuir as drogas. E de que forma? Eles pegam e dizem, olha, estou te mandando um agrado, ou seja, não estou te cobrando, para você entregar para o teu presidente. Aí o que você está mandando? Estou te mandando uma mala diplomática. E como é mala diplomática, você não pode abrir. E a pessoa que está transportando também não pode abrir. E o que tem lá dentro? Quilos e quilos de pó. Então, ele foi descoberto. Um carro com bandeira diplomática do Brasil invadiu a embaixada porque não parou a ordem do vigilante. O vigilante enquadrou e começou a dar tiro, pensando que era algum atentado. A porta abriu e caiu a embalagem, e na embalagem estava cheio de pó. Então foram descobrir, fizeram as averbações, o acautelamento,
e viram que realmente se tratava de tráfico de drogas. Então, de lá, daquela época, até cada vez que ele viaja, ele é monitorado. E ele sempre vai com gente pra cacete. E todo mundo traficando nas malas cocaína. Que ele não comprou. São apreensões. Ou seja, gente que não usou do cartel do Solis para o transporte das drogas. E aí eles perderam essas drogas. Então isso se transformou numa coisa cotidiana. Então você está vendo toneladas e toneladas e toneladas. Nunca se viu tantas toneladas de drogas sendo apreendidas. E elas são demonstradas nas emissoras de televisão. E você dirá, poxa, eles estão dando publicidade que prenderam toneladas e toneladas de cocaína. É porque o sujeito que era dono dessa cocaína diz, também perdi a droga. É vendida, ela é moeda de agrado para os países que utilizam essa substância. E isso tudo proliferou, todo mundo, todas as agências de inteligência monitoraram tudo isso. E claro, você sabe que o bom espião, ele observa a distância, coloca microcâmeras, como foi o caso das embarcações da flotilha lá para a Palestina, que eles diziam que estavam levando comida para as palestinas, que estavam levando leite em pó para as crianças. Eles estavam levando pó e armamentos, mas não estavam levando comida. Então, foi plantada uma microcâmera e foi tudo gravado à distância. Então, tudo que eles falaram nos telefones celulares, que eles jogaram no mar, pensando de que não ia ser monitorados, todos foram monitorados, todos com provas. Não escapa nada. É tudo tecnológico. Então, todas estas provas são fatos, atos e circunstâncias que te colocam na frente do juiz ou sumário. Você não precisa estar presente, porque as provas falam por si, contra fatos e atos verdadeiros, não cabe nenhum tipo de arguição, nada. Então chegamos até o senhor Luiz Inácio Lula da Silva envolvido com o cartel do Solis, cartel do comando da capital, ao ponto que o contador, o sujeito que cria a contabilidade dos bens do Luiz Inácio Lula da Silva, é o mesmo contador que o comando da capital. E este indivíduo certamente não era pago pelo dinheiro suado do trabalho do falsa, como se diz, falsa imagem, né? O plágio de quem ocupa a presidência da República. Ele não é o Luiz Inácio Lula da Silva, é o impostor. E, claro, como passava batido, porque todo mundo usando máscara, você tem um que bota uma máscara, mas ele tem 1,80 m e calça 45. O Lula era baixinho, barrigudinho, e ele tinha incontinência urinária, ele se mijava. Não queria usar fralda, entendeu? Então, ele espirrava e mijava, é um bebum, né? Muita cachaça. Fumava, gostava de fumar maconha, jogava futebol, quebrava as pernas de todo o pessoal, dava chute nas canelas do sujeito. Todo mundo saía ferido quando ia jogar futebol com ele.
E ele tem várias cicatrizes do corpo, porque ele usava o mata-gato, um revólver, que era antigo, o 32, e que ele saía por aí dando tiro, bebia um pouco mais, ele não era bom de porrada, podia apanhar, então ele começava a dar tiro em cima dos outros. Matou muito. Então também levou algumas escoriações, facadas, que são as cicatrizes que ele teria que ter no corpo. Não tem. Então, foi se dando linha-pipa, como diz o general Mourão. Tem que dar linha-pipa. E foi dada a linha-pipa. Né? E aí você deixa a pipa subir. E a pipa sobe, sobe, sobe. E você vai dando linha, 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 e depois você começa a puxar a linha e vê um monte de gente. E é o que está acontecendo. Então, ficou comprovado que ele era bom de negócio, ou seja, com ele era tudo possível. Vamos negociar. Até hoje, ele pensa que a administração do senhor Trump vai fazer negócio, vai dizer, me interessa o lítio, me interessa as terras raras, me interessa o IMA, o super IMA, que só tem o Brasil que tem esse minério, né? Porque você faz qualquer massa pesada levitar através do IMA, também das baterias que duram 50 anos. A da Tesla dura 50 anos. Você tem uma frota de carros da Tesla, você bota para rodar como táxi, você vai ficar rico. Porque você não usa a gasolina, você usa uma bateria que ela tem vida útil de 50 anos. Entendeu? Mas ele tem a bateria, o senhor Elon Musk, e o chinês não tem. O chinês tem um similar, que pega fogo, explode, entendeu? E tudo isto foi visto, a contabilidade fajuta na China, que eles pegavam todo o seu capital para... Novo dia. Bom dia. 0h01 do dia 10 de outubro do ano de 2025. Começou o novo dia. Bom dia, mestre Dinho. Então vamos Bom fazer dia. a live, o relatório. Atenção, atenção. Está determinada o desembarque dos fuzileiros navais americanos na faixa de Gaza. Toda a praia da faixa de Gaza, ela terá postos de monitoramento das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, desde o Egito até o Líbano, onde haverá o monitoramento e também incursões em todo o território, dividido por área, né? Cada posto vai fazer esse levantamento. Serão libertos sequestrados, serão libertos e encontrados túneis, também armas e também terroristas. Tudo isso a partir do dia 10 de 10 de 2025. O senhor Trump, através do seu cunhado, desde 2018, sempre foi o estabelecido, conjuntamente com todos os povos árabes, a se organizarem ao Tratado de Abraão. O tratado milenar, que eles não podiam estabelecer, porque cada vez que eles falavam desse tratado,
todas as pessoas envolvidas eram ameaçadas, todos os presidentes, porque não querem a unificação do patriarca, tanto dos muçulmanos, quanto dos judeus, quanto dos católicos, Abraão. Então isso seria um cataclisma, porque eles não são muçulmanos. Eles dizem que são muçulmanos para estabelecer uma cultura diferente a todas elas, que eles não se postram, não rezam ao Corão 7 vezes ao dia. Eles não fazem essa prática. Eles praticam as passeatas e os flagelos do seu couro cabeludo. Eles pegam o gilete, cortam com gilete ou com navalha o couro cabeludo e começam a bater, para que o sangue flua. E claro, o sujeito ele passa a ter uma sangria, e se ele tinha pressão alta, ele está curado, não é? E também assim, flagelar as costas com chicotes. Mas nada de se postrar e entregar o seu espírito ao Todo-Poderoso Senhor Allahu Akbar. De jeito nenhum. Então, você tem muçulmanos morando na Arábia, como também você tem católicos. Entendeu? Porque todo descendente, judeus e também muçulmanos, árabes, todos eles convivem muito bem. Que coisa estranha. Não, não é estranho, meu amigo. É tudo o mesmo patriarca. São todos descendentes de Abraão. Então quem é que colocou que eles tinham que ter alguma descendência, disparidade ou fomentar a destruição de um povo para com o outro? Eram justamente os adoradores de anjos caídos, porque os muçulmanos eles acreditam nos anjos e eles estudam todos os profetas e eles aguardam a vinda do Messias, do mensageiro, aguardando o mesmo Messias e o mesmo mensageiro, que batizaram ele de Jesus Cristo, e lá é conhecido desde o início dos tempos como Isa. Então o nome de Jesus, o filho de Maria, Ana, que o anjo se manifestou a ela e disse: Maria, serás concebida com o Filho do Todo-Poderoso, e ele virá, habitará entre nós e ressuscitará. Então a humanidade inteira, o planeta inteiro, está aguardando, tanto muçulmanos, católicos, como judeus, como cristãos, que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus, a vinda de Isa. E quem é contra? Só o Irã, só o Hamas, só o Hezbollah. O Fatah não tem problema nenhum. A OLP não tem problema nenhum. Os palestinos não têm problema nenhum. Ninguém tem problema com este posicionamento real, mas eles têm. Então, tudo isso aconteceu e demorou. Todo mundo dizia: mas por que demora tanto em fazer um país, já que eles ganharam as terras, lhes cederam as terras, as melhores terras.
as praias, a saída para o mar Mediterrâneo. Israel não tinha saída para o mar Mediterrâneo, mas eles disseram, não, pode ter aí o mar Mediterrâneo, nós vamos ceder para eles. E eles nunca fizeram um país, nunca tiveram eleições, desde a época da OLP, desde a época desse terrorista, que deu problema, né? O Muammar Gaddafi, também como é que se diz? Todos os ocidentes. Por quê? Porque eles viviam do terrorismo, de oprimir os outros, de dizer, se você não faz o que eu quero, eu te boto uma bombinha. E eles fizeram isso. Então as pessoas, para viver em paz, pagavam a extorsão. Principalmente aqueles que se postam durante 7 dias, 7 vezes durante o dia. E também a igreja. Todo mundo pagou. E conviveu com esses monstros. Mas eles foram querendo cada vez mais terem possibilidade financeira para terem armamentos para globalizar a sua administração. E aí teve pessoas que se sujeitaram a este procedimento. Luiz Inácio Lula da Silva é um deles, Macron é outro, o da Alemanha, a van der Leyen, enfim, vários que têm várias folhas corridas, fatos, atos de discussão. Então, apareceu um fenômeno, vamos dizer assim, revelador. E qual é o fenômeno revelador? Nós sempre convivemos com seres extraterrestres ou intraterrestres ou da Terra mesmo, vizinhos. E não tínhamos o conhecimento das suas fisionomias, mas sabíamos que alguma coisa estava errada. As mulheres com a língua de serpente, não é? Com os olhos diferentes, como se fosse olho de gato, né? Ou seja, mas isso é possível? E verdadeiramente sim. Eles sempre estiveram entre nós. Então, uma nave se encontra agora atrás da Lua. É uma nave alienígena que está mandando vários códigos e que ninguém consegue decifrar o que esses códigos estão dizendo. E eles não querem dizer também, porque até então não iam dar publicidade. Mas hoje, dia 10 de outubro de 2025, a NASA revelou que existe vida em Marte. E que lá tem água, tem oceano, tem rios. E que eles vão se manifestar. Muitos dizem que é daqui a 90 dias, 100 dias. Mas o que tem esse relato é que isso foi quando começou. Mas eles já chegaram. E são 3 naves. Uma está atrás da Lua, aguardando e escoltando as outras 2, e uma tem 32 quilômetros, tem trajetória, não é um asteroide, não é um cometa, ele tem uma luminescência, ou seja, a cabeça, ela é toda verde e ela vai numa velocidade descomunal e vai ser visto a olho nu. E temos um outro que está correndo também com ele, como se estivesse correndo Fórmula 1, porque eles vão a alta velocidade, a 300 km por segundo, não é? 300 mil km por segundo. E que já estão aqui na nossa galáxia.
e que eles vão se fazer presentes nesta semana. Ou seja, eles vão aparecer para todos nós. E a NASA já divulgou. Eu mandei a matéria para o senhor. Tá bom? Então a matéria já está com o senhor. Todas as matérias, as características, várias reportagens, mandei também para o Luciano César, não é? O nosso querido Viana, que ele sempre colocou o canal dele para esclarecer todas as raças, dar o conhecimento de cada um, né? Para que as pessoas fiquem inteiradas do que vai acontecer. Você não se preocupe, porque eles não vão fazer nenhuma coisa contra você. Não tenha temor nenhum. Mas, certamente, que as emissoras de televisão e também alguns youtubers colocam de que está vindo o final do mundo, que está tudo acabando, que vai haver o extermínio em massa da humanidade, tudo mentira. Eles estão monitorando para que o planeta não seja destruído, porque eles estão trazendo a tecnologia. Eles já estiveram aqui e já saíram daqui. Eles colocaram os seus batalhões, pelotões, mas não sobreviveram. Se destruíram, porque começaram a ser, vamos dizer assim, pela genealogia do ser humano, né? Em colocar bichinho nas cabeças dessa. Olha, fulano não gosta de você. É mesmo, mas ele é tão simpático. Não, ele vai querer tirar teu reino. Então tá. Então o que eu tenho que fazer? Manda matar, eu mando matar para você, ou eu mato para você. Fica tranquilo, você vai ser o rei todo emocionado. Então bate o Pítio, o Egito, todo mundo pensando que o monte onde Moisés recebeu as tábuas fica no Egito? Não fica, não. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que ele fica na Arábia Saudita. Lá está a verdadeira montanha, que é preta, carvão. Entendeu? E que lá Moisés recebeu as tábuas. E não é no Egito. Como eles não podiam passar para aquela área, porque aquela área, eles falavam que lá viviam tribos bárbaras, eles e que não conseguiam se comunicar, eles não frequentavam. Então, tudo isto vai ser relatado esta semana. E a partir das 0 horas do dia 10, ou seja, de hoje, 10/10/2025, nós começamos com as prisões. Vai vir a DEA, o Mossad, a CIA, a Interpol, todos com prontuários das provas irrefutáveis, para chegar e dizer: olha, você está preso por isso, preso. Tchau, leva. O sujeito sabe porque foi preso, vai ser levado. Entendeu? E cada um vai vir para estabelecer a sua captura. E são poucos gatos loucos. São 7 mil, 8 mil, ou 10 mil. É pouca gente. E administra a administração pública. E isso é tudo visto. Então, mestre Dinho, este foi o relatório. Maiores informações entraremos em contato. Eu lhe agradeço, mestre Dinho. O senhor faz um trabalho maravilhoso. Nós fizemos uma live anterior a esta, porque eles assim solicitaram. E para dar, porque eles deram publicidade na internet. Colocaram a NASA, né? E aí, no momento que colocaram a NASA, eles disseram: o senhor tem que fazer um relatório.
porque as emissoras de televisão não vão colocar. Não vai aparecer break news. Os alienígenas, as naves espaciais estão uma atrás da Lua, entendeu? Aguardando para se revelar. E dois bólidos enormes, um de 31 quilômetros e outro da cidade de Nova York, ou seja, da extensão da cidade de Nova York, vai se fazer presente. Entendeu? Então, tudo isso, essa é a realidade. Então, o senhor Viana, e foi o senhor, ele, a família dele, ele falava, poxa, eu tenho essas coisas, e o que eu faço? Eu falei, o senhor tem que falar. E ele falou, mas as pessoas vão dizer que eu tô maluco, que eu tô vendo gente verde, tô vendo jacaré, tô vendo, como se chama, assombração. Oh, eu falei, o senhor não se aflija, o senhor proceda conforme o seu propósito de vida. A mesma coisa que o senhor, né, mestre Dinho? Cada um no seu quadrado, né? Cada um faz a sua parte. Exatamente. Então nós estamos fazendo isso. É um prazer estar com você. Como vai a sua família? Como está o seu neto? Como está a sua senhora? Graças a Deus, nós estamos todos bem. Graças a Deus. Gratidão, mestre. É da capital, Brasília. E as 9 são desses estados do Nordeste. Estão todos a traficar. Da Polícia Federal, mestre Dinho. Entendeu? E todos eles sabem que vão cair em cana. Entendeu, mestre Dinho? Então, claro, tem o pelotão da Polícia Militar que não concorda e que diz, já que ele está traficando, nós vamos traficar para nós. Aí eles estão brigando. A Polícia Federal contra a Polícia Militar. Aí a Polícia Civil falou, porra, tudo corrupto, tudo safado. A Polícia Federal trafica, a Polícia Militar trafica, então nós também vamos traficar. A Polícia Civil, entendeu? Então aí é um policial matando o outro. E o povo no meio. E eles estão expulsando cidades. O cara chega aí e fala assim, aí tem 24 horas da população sair da cidade. E claro, eles vendem as propriedades, vendem as praças, a igreja, porque está tudo vazio. Para quem? Para os colonos chineses, para os colonos norte-coreanos, para a Al-Qaeda, para o Hezbollah, para o Hamas. O cara vai lá e compra a cidade. E quem está vendendo isso tudo? Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vende até o afluente do Amazonas, o rio. Você, para transitar aqui, você tem que pagar pedágio. Você só pode utilizar a via marítima do rio pagando pedágio. É tudo de propriedade nossa. Agora o prefeito do Rio de Janeiro quer fazer isso com os rios dos afluentes do Rio de Janeiro, entendeu? E claro, se você quer inalar bactérias, né, e correr o risco de cair nessa lama e vier o alligator, o jacaré te devorar, o problema é teu, né? Dizem que tem até piranha. Olha como tá a coisa, hein? E a capivara, que a capivara é carnívora. Aquele ratão enorme que todo mundo diz, que gracinha, tudo quietinho, gordinho, são inofensivos, todos juntinhos. Olha, tá o papai, a mamãe capivara, o filhotinho, todo mundo quietinho, eles ficam parados, estáticos, olhando a população passar por eles. Aí passa a mão na cabeça deles, tem piolho, tem bactéria, e de repente ele te dá uma mordida que te arranca o braço. Entendeu? É assim. Então as pessoas, coitadas, elas não sabem
não estão bem informadas. Mestre Gil, muito obrigado. Ô juiz, O senhor- deixa eu fazer uma pergunta para o juiz. O que eu entendi é que já foi decretada a prisão de Lula? Sim, já foi decretada a prisão dele, porque foi descoberto 400 bilhões. E o Moraes? De dólares. Eu falo Os assim, Estados- e Moraes? Moraes também, ele vai preso pela Interpol. O Fachin também. Vai o Fachin, vai o Alexandre de Moraes, vai o Gilmar Mendes, vai o Toffoli, vai a Carmen Lúcia. E não só eles, os juízes auxiliares, os que trabalham no gabinete. E também os policiais federais, como também a escolta privada que eles têm exército. E tem bazuca, tem metralhadora, tem carro blindado. Eles não fazem o balanço do que o Supremo Tribunal Federal gastou todos os anos. Eles não declaram. E eles extorquem todos os palácios de justiça. Todos os juízes que são empossados através do 5º Constitucional, ou seja, você é um bom ladrão, você é advogado? Sim, sou advogado. Pensou em ser juiz alguma vez? Não. Juiz, pô, não ganha nada, eu prefiro ser advogado. Eu vendo sentença, falo com o juiz, aí eu cobro, eu pago menos para o juiz, fico com o restante. Então, eu não quero ser juiz, você vai ser juiz. Você vai ser juiz pelo 5º Constitucional. Você vai ser nomeado. Ai, não, mas não quero, você vai ser ministro do Supremo. Aí eu posso roubar todo mundo? Pode. Então é um bando de ladrão. Quando estava todo mundo gritando hoje na Câmara, estavam dizendo assim, fora ladrão, fora ladrão. E todo mundo pensava dizendo que estava dizendo fora PT, fora PT. Não. É fora ladrão. E o Barroso caiu fora. O Barroso quis fugir, coitado. Porque o Barroso já pegaram tudo dele. Ele falou que ele não quer saber mais nada do governo. Ele não quer, porque se ele for preso, vão querer que ele fale. Entendeu? E para ele sair, para ele, como se chama, não for abatido, porque se você está no governo, você pode ser morto por queima de arquivo. Então, para você não ser morto por queima de arquivo, você diz, não, para mim chega, eu podia ficar até 2033, mas eu não vou ficar, eu vou sair agora. Imagina um sujeito, né, ganhando, que foi apreendido dele, do Barroso, até agora, 500 bilhões de dólares. Numa conta só. Ele tem várias contas. Ele tem finca na Itália. Ele foi convidado a dar aula na Alemanha, numa universidade. Ele é formado pelo conglomerado do Biden, do Obama e do Bush, a universidade deles lá. Eles têm o mestrado dele lá. Ele era de Vassouras, uma cidade que eu tentei para fazer medicina, mas passei para administração na Gama Filho. Poxa, tem que ir para Vassoura, subir serra, e lá era ainda a época do revólver, né? Todo mundo lá se matando, muito tóxico na cidade. Aí eu falei, não, vou ficar no Rio de Janeiro, vou para a praia, vou para Gama Filho, vou fazer administração. E ele é de lá, o Barroso é de lá, de Vassouras. Então, ele foi fazer a faculdade dele de Direito no Rio de Janeiro. E o mestrado dele, ele fez nos Estados Unidos, já aliciado, né, pelos democratas. E aí ele pegou mestrado, pegou tudo, ele veio aqui, defendeu o terrorista,
ele era o elo de pagamento de propina, vendia sentença no Supremo, faturou bem, estava muito bem ele. Aí chamaram ele para fazer parte. E claro, como todo mundo lá tem o mesmo modus operandi, eu vou cobrar desse aqui 300 milhões. Chegava e falava assim, pô, eu vou pegar e vou cobrar 300 milhões de dólares. Aí o cara chegou para mim e falou assim, o senhor tem possibilidade de falar com o fulano que 300 milhões de dólares eu não tenho, mas 200 milhões podemos chegar ao acordo. Entende, mestre Dinho? Então o dono dessa companhia de fabricação de avião multinacional, que é vendido, que agora está na boca da Odebrecht, que vão fazer todo. Ele vendeu a empresa. Entendeu? Ele não é burro, né? Ele vendeu a empresa. Entendeu? Saiu fora. Ficou só com vamos dizer assim, com todos os shoppings. Ele tem cadeia de shopping. É que nem o Tasso Genro Gereissati. O Tasso Genro Gereissati é dono de todos os shoppings do Brasil. Ele tem 3 Boeing, que família grande, hein? 3 Boeing 737. Para que o senhor quer um avião tão grande? E 3 é para carregar alguma coisa, né? E quantas fazendas? 14 fazendas? A metragem de uma fazenda como se diz, é o vilarejo. O o senhor planta alguma coisa? Não. O senhor tem alguma vaquinha? Não. E para que você quer? Isso tem que pagar taxas, impostos. Eu não pago, eu só nego. Eu não faço nada disso. É mesmo, que negócio. E o que o senhor faz lá? Eu levo um cozinheiro, misturo a pasta de coca e distribui. A mesma coisa que outro magnata, ele tem o maior iate num lago que não tem comunicação com o mar. Como é que o senhor fez para levar o iate para lá? E por que o senhor é a única embarcação naquele lago, no meio das montanhas? É porque já tem um cozinheiro lá, destilando a pasta de cocaína, e o senhor tem a sua distribuição lá. Quem vai lhe incomodar no meio das montanhas nevadas, no seu lago de Eterno, onde o senhor tem o iate e o senhor desce de helicóptero, ou de avião anfíbio? É muito cara de pau, né? E como é que o senhor ganhou dinheiro? Vendendo batata frita e chocolate. É mesmo, Não me diga. E como é que o senhor faz para vender tanta batata frita e chocolate? Eu tenho 120 lojas em todas as avenidas, abertas com funcionário. Mas se o senhor fizer o cálculo, vai ver que o valor do chocolate e da batata frita não cobre o aluguel, são propriedades suas, essas lojas? Sim, eu compro todas elas. Eu não pago aluguel. Sim, eu só pago IPTU, mas eu deixo atrasar. E o senhor fatura? Faturo bilhões. E aí entra sócio. E aí aparece escândalo. Lojas americanas, né? É tudo um bando de ladrão, mestre Dini. Aí o único que nunca foi pego e que todo mundo ficou pensando como é que vai ser quando este homem morrer, o Votorantim, ele fazia cimento.
E tratava a família dele muito bem. Um homem simples, do interior, fazendo cimento, benfeitor, e deixou todo mundo muito bem. Quando ele morreu, descobriram que o cimento era cocaína. O sujeito mandava tanto cimento, mas tanto cimento, que todo mundo disse, com a quantidade de cimento que esse homem vendeu para aquela região, ele teria edificado um país com arranha-céus de 70 andares. De tanto cimento que ele vendeu. Entendeu, mestre? Entendi. E tudo isso é contabilidade, tudo isso, porque como eles não veem o sujeito da secreta, né? Os agentes em campo, só fica olhando para a cara do outro. O cara diz, aquele ali é otário, não dá bola para ele, não dá bola para ele. Otário, otário, escravo, escravo. E aí, você aí, vem cá, tira a meia, tira o sapato, tá vendo? Ele diz, quer ver como eu mando ele tirar a meia, tira o sapato, ele tira a meia, tira o sapato? Porque eles são serviçais. Entendeu, mestre? Entendi. Porque o coitado sobrevive do patrão e o patrão faz dele um serviçal. Mas ele não sabe que o cara que está aí é um espião. Não é, mestre? É. Mais alguma pergunta, mestre? Ô juiz, eu lembrei nesse momento de Alijone. Como é que ele está? Sempre. Ele está no canal ainda. Alijone. O Eli Jones ele está se mudando onde ele estava, né? E ele estava com um problema de saúde, mas ele continua com o canal e continua com os seus. Ele dá muita aula de internet, ensina muitos youtubers como fazer live, como fazer isso, como fazer aquilo, entende? Entendo. Então ele tem essas tarefas que dão o sustento dele, né? No caso. Ele parece que é de Mato Grosso, né? Hein? Ele parece que é de Mato Grosso. Não, ele não é, ele é de São Paulo. Ah, sim. Ele é de São Paulo. Ah, Ele é de São Paulo, ele estava lá em São Paulo, no interior, né? Que ele foi para lá porque ele teve esse problema de pneumonia, né? Ele pegou uma pneumonia forte. mas tá melhorando. Tá, graças a Deus. Recuperando, né? Graças a Deus. Ele sempre me manda matérias, quando ele pede para fazer live eu faço, mas quando ele não pede, porque eu prefiro mandar as lives, entende? Aí ele coloca as lives, a mesma coisa que quem pede, que eu sei que vai colocar, né? Porque eles ficam receosos, né? Por exemplo, o nosso querido Alexandre MacGyver, ele, coitado, ele falava, poxa, eu perdi meu canal, eu estou preocupado. Eu falei, não se preocupe. Aí ele, sim, mas eu fico preocupado. É a mesma coisa que o Luciano César. Eu fico preocupado porque o sujeito liga, diz que é do jurídico de São Paulo, me ameaça, diz que o meu canal vai cair, que isso, que aquilo. Coitados, né? E aí eles ficam com medo. Eu não posso falar mais do que eu falo. Eu não tenho essa autoridade.